muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Agro em Foco TV Digital e nesta noite você vai ver uma reportagem muito especial sobre o sistema ILPF que proporciona lucro ao produtor e com sustentabilidade. Sobre isso eu converso ao vivo com Renato Rodrigues, pesquisador da Embrapa Solos e presidente do Conselho Gestor da rede ILPF. Tem a previsão do tempo com Amanda Souza. Carnes nobres, por que são chamadas assim e como elas são produzidas? O que é plantabilidade e como sua adoção é essencial para se produzir mais soja? O Agro em Foco, TV Digital, começa agora. Produzir com a intensificação maior eficiência do uso da terra. Ao mesmo tempo, garantir maior sustentabilidade com o aumento da matéria orgânica do solo, melhoria das condições microclimáticas e do bem-estar animal. E tudo isso gerando maior resultado para o produtor. É o que vamos ver agora na reportagem especial de hoje de Lara Leão. É o Sistema ILPF. Você certamente já ouviu falar na sigla ILPF, que é uma estratégia de produção agropecuária que integra diferentes sistemas produtivos, agrícolas, pecuários e florestais numa mesma área. De acordo com a Conab, esse sistema vem crescendo, principalmente nas regiões Centro-Oeste e Sul. Hoje em dia, cerca de 2 milhões de hectares utilizam os diferentes formatos da integração ILPF. E a expectativa é de crescimento, principalmente no que depender da Embrapa, que vem desenvolvendo melhorias para esse setor. Teve uma mudança do uso da terra muito grande nos últimos 30 anos e sistemas mais intensivos de uso da terra, eles podem contribuir para a redução de desmatamento, redução de emissão de gás de efeito estufa e isso vai levar a nossa agricultura para um patamar bem superior em termos de sustentabilidade. Muito importante até, inclusive, para questões de mercado de exportação, por aí vai. Na minha visão, a integração ela veio para ficar. Cada vez mais a gente tem visto produtores integrando sistemas. A Embrapa de Sinop, no Mato Grosso, é referência em pesquisas de ILPF. Aqui existem vários tipos de estudos, mas as principais pesquisas são para os sistemas integrados de produção agropecuária. A cidade não foi escolhida por acaso. Essa é uma região de fronteira agrícola, transição Cerrado-Amazônia e, por isso, área desafiadora. A gente tem avaliações também de indicadores de qualidade de solo, em que mostram uma grande semelhança também nos atributos físicos de solo, nas áreas em que há um pisoteio de gado, né, lore, no nosso caso, e isso não causou compactação do solo, como muita gente pensa que pode causar, e além disso a produtividade de grãos ela foi muito semelhante também ao sistema sem entrada de animais. Então essa dupla lavoura e pecuária aqui nas nossas condições também se mostra uma opção muito interessante. Foi estabelecida para ter um foco, a gente dedica aí cerca de 35% a 40% dos nossos esforços humanos e financeiros nesses sistemas ILPF, tá? E também atendendo as outras demandas de Mato Grosso. Tá? E é importante frisar que a Embrapa já estava aqui há muitos anos, né? Outras unidades da Embrapa trabalham em Mato Grosso, só que a vinda física para cá melhorou muito todas essas parcerias com os produtores aqui no estado. É bastante dinâmico no sentido do conhecimento, de novos conhecimentos e aplicação na área produtiva, e isso vem aí permitindo aumentos desses sistemas integrados em termos de área. Aqui mesmo em Mato Grosso, há 10 anos atrás, perfazia cerca de 400 mil hectares e hoje
já está na casa de mais de 2 milhões de hectares. E isso sempre com novos modelos, novos arranjos, e a pesquisa faz muito isso. Estamos nesta área da Embrapa que faz a integração com lavoura, pecuária e floresta. E esta combinação pode ser feita com várias culturas, espécies de animais e árvores. Aqui mesmo tem cajueiro, pequizeiro, e esta combinação deve ser feita levando em consideração o perfil do produtor rural, o perfil da região e do mercado. Na escolha do componente florestal para o sistema, deve ser levado em consideração um conjunto de critérios técnicos de informação, mas talvez a mais importante é justamente a finalidade desse componente florestal. Primeiro, se existe mercado para aquele produto que será produzido, se a finalidade será apenas como a questão da produção de conforto térmico para os animais. Então, o papel do componente florestal no sistema ele deve estar bem claro nesse momento aí da definição de qual o componente florestal ser escolhido. Então, hoje, entre opções de espécies, o eucalipto é a espécie mais utilizada em sistemas integrados. Isso é consequência, é claro, de todo um trabalho de pesquisa que existe em relação dessa espécie. É a que nós temos maior conhecimento e maior segurança para a recomendação dessa espécie em sistemas integrados. E é claro que existem outras espécies, no caso aqui o Mato Grosso se destaca também pela utilização da teca em sistemas silvipastoris. E existe também espécies nativas interessantes, aqui nós podemos ver, tem o próprio pequi, caju, xixá, que são espécies interessantes e muitas vezes com propósito não na produção de madeira, mas sim de produtos não madeireiros, no caso da exploração da castanha, de frutos, e que torna isso interessante também para o produtor, porque gera receitas anuais para o sistema. Tive uma definição de arranjo também que não foi muito apropriada, eu acabo tendo prejuízos ao longo do desenvolvimento do sistema. Então é muito importante lá no início, no planejamento, que todas essas questões técnicas e de condução, de manejo do sistema, elas sejam levadas em consideração para que realmente o produtor tenha êxito aí na condução do sistema integrado com a presença do componente florestal. Em uma sinergia, o componente floresta agrega ainda mais o sistema de integração porque reduz o gás carbônico. E quando nós inserimos o componente florestal, nós contribuímos ainda mais para melhorar esses efeitos positivos do sistema. A árvore aí contribuindo aí com o sistema radicular na recuperação de nutrientes que seriam perdidos em profundidade, aí melhorando a questão da ciclagem biogeoquímica de nutrientes e principalmente perenizando esse processo dentro do sistema. As árvores também contribuindo para a redução da perda de água por escorrimento superficial, e essa redução aí do escorrimento superficial contribui aí para uma maior infiltração de água. Então nós temos um sistema aí com a presença das árvores contribuindo para a recarga do lençol freático. Então nós temos um sistema aí com pontos positivos em termos de produção de água. E outros aspectos importantes aí do componente florestal também, tanto na questão de ambiência, melhorando o conforto térmico para os animais. E aí nós temos vários trabalhos de pesquisa mostrando aí ganhos de desempenho animal, melhorando a eficiência desses animais, reduzindo o consumo de água. Na pecuária de leite, melhorando, aumentando a capacidade produtiva, a produção de leite desse sistema em função desse conforto térmico. E também o componente florestal tem um papel muito importante, principalmente nessa discussão hoje na questão da sustentabilidade, por ela ser um dreno de carbono. Então ela contribuindo aí para sequestrar carbono e contribuindo para um balanço positivo aí do sistema de produção em termos de emissão de gás de efeito estufa. Evitando a abertura de novas áreas, o sistema produtor pode ser implantado pelo pequeno, médio e grande produtor. Mas o manejo nesse tipo de integração é um pouco mais complexo no dia a dia, por isso o ideal é que seja implantado por etapas, para o produtor se adaptar e treinar funcionários, e só depois ampliar. A Embrapa também vem desenvolvendo trabalhos sobre pragas nesse sistema. Os estudos que nós desenvolvemos aqui, a gente observou que, dependendo do grupo de praga, isso pode haver uma interferência ou não. Por exemplo, lagartas que atacam o eucalipto, que é o componente florestal nosso. A gente observou que quando nós trabalhamos com integração, seja ela com lavoura, seja com pecuária, por exemplo, não há infestação da praga.
Já no sistema em monocultivo de eucalipto, parcelas uma ao lado da outra, houve incidência da praga com a necessidade de aplicação. Então, por exemplo, no monocultivo nós precisamos fazer 2 aplicações em um ano determinado para controlar essa lagarta e com uma desfolha alta. Já nos sistemas integrados não houve essa necessidade de controle da praga, justamente porque a infestação dela foi muito baixa. Então já traz aí um benefício econômico direto para o produtor que a gente pode citar. Então, um outro exemplo interessante que a gente observou aqui é, por exemplo, na cigarrinha das pastagens, que para nós aqui é uma praga que tem uma importância econômica bem significativa. E fazendo o monitoramento dessa praga em diferentes sistemas, arranjos produtivos, a gente observou, por exemplo, que no sistema completo ali do Lavoura, Pecuária, Floresta, onde a gente tem o cultivo de grãos, depois mais na sequência aí que entra a braquiária com o milho, ou seja, o gado só vai entrar no começo da seca praticamente. Nesse sistema não ocorre infestação da praga. A integração nesse caso, ela quebra o ciclo da praga, que é um controle cultural que a gente chama. Que é também um outro exemplo de um benefício, que é nesse sistema, por exemplo, o produtor ele não precisa entrar com medida de controle para a cigarrinha. Óbvio que é preciso sempre monitorar, porque também isso não é regra. Todo esse cuidado pode recuperar áreas degradadas, aumentar a produtividade da pecuária e melhorar a eficiência dos insumos utilizados na produção. Mas para isso não podemos esquecer da qualidade do solo, mais um ponto importante no sistema ILPF. No caso aqui a gente tem o ponto principal, que é que nós temos múltiplas espécies de plantas sendo cultivadas no mesmo local. E além disso ainda temos a presença dos animais. Então você tem um microclima específico aí que é criado, né, por esse sistema. Além disso você tem o resíduo dos animais, né, entre aspas aí, as excretas, que também caem nesse solo. E também você tem essa intensificação do uso da terra. Isso acarreta em mais nutrientes para esses micro-organismos aí que fazem a ciclagem desses nutrientes. No caso dos micro-organismos, o que acontece? Eu favorecendo essa microbiota, mantendo esse solo vivo, como a gente diz, e ativo, eu mantenho essas populações microbianas em equilíbrio. E aí eu evito, por exemplo, de que se sobressaia algum micro-organismo causador de uma doença, por exemplo, né? Então você mantém todo mundo no mesmo nível, vamos dizer, e nenhum tomando conta desse espaço, como seria o caso aí de uma doença. Esses sistemas, eles favorecem, né, micro-organismos do bem, vamos dizer assim, né? Porque quando você pega uma doença de planta, ele também é um micro-organismo. E o mais curioso é que ele pode ser doença em uma cultura, por exemplo, e na outra ele ser um controlador de uma doença ou ser um promotor de crescimento. Então a gente tem que lidar com isso, viu? Saber usar bem essa diversidade que nós temos no Brasil. Esse é um ponto bem interessante aí para nós. A Embrapa ela está indo por um caminho, às vezes ela é um pouco vai à frente em algumas questões, né? E às vezes o próprio produtor ele não entende por que a gente faz algumas coisas num dado momento. Mas nós temos assim uma convicção que ele vai precisar disso logo adiante, né? Então a gente trabalha muito forte nisso. Bom, e para saber mais sobre esse sistema inovador e sustentável, o Agro em Foco TV Digital recebe agora Renato Rodrigues, pesquisador da Embrapa Solos e presidente do Conselho Gestor da rede ILPF. Oi, Renato. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Renata. É um prazer imenso estar aqui com você. Uma satisfação muito grande participar do programa. Obrigada, a gente que agradece. Renato, falando um pouquinho então sobre todo esse sistema ILPF, como ele vem garantindo, né, toda a questão do cenário mais sustentável para a produção brasileira, inclusive há um trabalho muito importante atual da Embrapa de monitoramento das propriedades que estão fazendo uso de ILPF, isso via satélite. Como é que está atualmente esse progresso, né, esse andamento desse trabalho feito por vocês? Legal, Renato. Então, esse é um trabalho muito importante porque a evolução da área de ILPF no Brasil está sendo muito rápida. Então, até os dados oficiais, né, do Censo, do IBGE, têm dificuldade para acompanhar esse crescimento. Então, a área de ILPF está crescendo, cresceu nos últimos 5 anos em torno de 1.200.000 hectares por ano. Então, a gente precisa desenvolver tecnologias, sistemas que a gente consiga medir essa área e ter, de fato,
o conhecimento de que área de LPF que a gente tem no campo de uma forma muito mais rápida. Então, aqui pela Embrapa Solo, a gente tem a colega Margarete Simões tocando essa linha de pesquisa. Não é um trabalho fácil, a gente depende de muitos conhecimentos científicos, tecnológicos para identificar a ILPF no campo, porque também é um sistema muito dinâmico, né? Então a gente precisa de várias imagens de satélite ao longo do ano, mas como o nosso objetivo é crescer muito, aumentar muito a área de ILPF nessa próxima década, a gente precisa ter também um sistema de monitoramento muito robusto, muito consistente. Exatamente. Em que passo, que momento que está esse trabalho agora, né? Para a gente entender quais são os próximos passos, por exemplo, de garantir esses dados, né? De conseguir enxergar todo esse crescimento, porque a gente vê e de perto esse trabalho a campo mesmo e considera muito o trabalho da Embrapa nesse sentido de auxiliar os produtores rurais ou quem está ali a campo, os técnicos, nesse perfil, ou que queira implementar uma ILPF de repente. Então, como é que vem esse aprofundamento e os próximos passos desse projeto, Renato? Então, a ILPF, né, vem sendo trabalhada pela Embrapa nos últimos 30 anos, né, com o desenvolvimento de sistemas de recuperação de pastagens degradadas, com a integração da lavoura com a pecuária. Posteriormente, surgiu o componente florestal na integração. E a gente vem trabalhando muito. Quase todas as unidades da Embrapa trabalham hoje com o sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, desenvolvendo sistemas adaptados para cada região, para cada bioma do país e para cada tamanho de propriedade. Então, uma característica muito interessante da ILPF é que ela é adaptável, ela é customizável a qualquer propriedade, né? Então, um produtor pequeno, médio, grande, em qualquer região do Brasil, ele consegue fazer a ILPF da maneira que melhor se adequa àquela realidade dele. Então, ele precisa identificar os pontos principais de dentro da fazenda, do próprio conhecimento dele, né, a expertise dele, se ele é um pecuarista, se ele já é um produtor de grãos, e como é que ele vai fazer essa integração de sistemas e também, claro, questão de mercado, para onde que ele vai destinar essa produção. Então, a integração vem hoje ganhando muito espaço. Hoje a gente já está falando em 17,5 milhões de hectares de ILPF no Brasil, que corresponde a 10% do tamanho de toda a área de pastagem no Brasil, então uma área bem representativa. E a nossa ideia é aumentar cada vez mais, duplicar essa área nos próximos 10 anos, com sistemas cada vez mais sustentáveis, ou seja, mais rentabilidade para o produtor, diferentes sistemas de produção, mais conservação ambiental, mais benefícios sociais. Então, esse tripé da ILPF, né, da sustentabilidade, sempre acompanhando a ILPF. E aí, é claro, a gente precisa do sistema de monitoramento também por satélite para acompanhar o crescimento dessa tecnologia. Renato, o que você tem sentido, né, por parte dos produtores? Algumas regiões têm avançado mais no sistema ILPF, que você tem visto, né, e que tem dado essa sustentação de fato, essa integração que melhora tanto produção, produtividade dos cultivos, quanto melhoramento, né, genética, reprodução, rentabilidade, enfim, de toda uma propriedade, aí falando em pecuária também, garantindo essa sustentabilidade quando há aí por meio das florestas também. Ou seja, tem algumas áreas que vêm se destacando nesse sentido e outras que têm tido esse potencial de maior abrangência também com o sistema ILPF? Olha, Renata, é muito interessante o movimento que está acontecendo no Brasil, porque a gente vê, claro, assim, em termos de área absoluta, os estados do Cerrado têm uma área de ILPF maior, né? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, a gente tem uma área muito grande. Mas, proporcionalmente, né, em termos percentuais da área agricultável com os sistemas de ILPF, a gente vem observando um crescimento em todo o território nacional e com uma diversidade de sistemas também muito grande. Então, a gente tem visto esse fenômeno da ILPF acontecendo no país inteiro, em escalas diferentes, mas com a mesma empolgação. Uma vez que o produtor adota o sistema, ele consegue aumentar muito os benefícios dentro da propriedade e ele não sai mais. Então, assim, é muito raro a gente ver um produtor que foi para a ILPF e retornou para o sistema de produção convencional. Então, a gente vem
tendo esse aumento em todo o território nacional de uma forma, posso até dizer, bem homogênea. Assim, o país inteiro está crescendo, está adotando tecnologia, está buscando sistemas mais adaptados à sua realidade. Mas a gente vê grandes mudanças na Caatinga, aqui na Mata Atlântica, onde eu estou, no Cerrado, que é onde tudo começou, vem acontecendo muito, mas também no Pampa, no Pantanal, enfim, Amazônia, claro, o país inteiro vem adotando essa tecnologia. Isso é muito interessante, né? E a gente tem acompanhado várias discussões em torno aí de pré-COP26, a cúpula aí da discussão global, mundial de mudanças climáticas. E temos conversado por várias vezes com o presidente da própria Embrapa, Celso Moretti, outros especialistas na área, e há um entendimento de levar essa imagem brasileira positiva, por exemplo, com o uso sustentável da agricultura, e aí, claro, destaca-se o exemplo de LPF. Então, esse é um bom alinhamento, posicionamento estratégico para colocar o Brasil aí como grande protagonista nessa discussão mundial que é a COP26? Com certeza. E a LPF é uma tecnologia muito sustentável, muito alinhada às políticas internacionais e toda a negociação internacional. Então, há mais de uma década que a gente vem levando essa tecnologia para dentro da COP, né? Eu tenho o prazer de trabalhar na COP desde 2009, desde a COP 15, onde o Brasil anunciou os seus primeiros compromissos voluntários de redução das emissões, e isso deu origem ao Plano ABC, né, que tem a LPF como uma de suas principais tecnologias. Agora, recentemente, a gente teve o lançamento da fase 2, né, do Plano ABC, o ABC+, pelo Ministério da Agricultura. Então, a gente vai ter uma nova fase de adoção da tecnologia. E isso é muito legal porque virou uma tecnologia e um programa público do país, né? Passa governo, entra governo e a tecnologia se mantém. A agricultura de baixo carbono veio para ficar. Então, a gente precisa, né? A gente vem trabalhando muito internamente no agro, os produtores vêm fazendo um trabalho excepcional de adoção da tecnologia, o governo com financiamento, com capacitação, com linhas de crédito, o setor privado, a Embrapa, as instituições de pesquisa, universidades com desenvolvimento tecnológico, mas a gente precisa comunicar isso com muito mais força, com muito mais frequência, mostrar internacionalmente que a gente vem fazendo um agro sustentável, competitivo, e o Brasil tem todas as condições para se tornar a grande potência agroambiental do planeta. Então, a gente precisa fazer, né? Isso a gente já vem fazendo muito bem feito, e a gente precisa mostrar também que o agro está se desenvolvendo, está se tornando cada vez mais sustentável. Muito bom. Para a gente fechando aqui, qual que é a mensagem, então, que fica, né, de posicionamento, de avanços, né, nas linhas de pesquisa, enfim, de toda essa incorporação da Embrapa junto aos produtores e junto à ciência, aos dados também, para promover ainda mais toda essa rede, esse sistema, na integração lavoura, pecuária, floresta, Renato? Renato, acho que a gente já está no caminho certo e o que a gente precisa trabalhar é na consistência desse trabalho. Então, a gente já descobriu o caminho. A gente não precisa reinventar a roda, a gente já sabe fazer um agro bem feito. Então, a gente precisa ter consistência, continuar por esse caminho, né? E a fase 2 do Plano ABC, o ABC+, é uma prova de que esse caminho vai continuar. A gente precisa ter uma consistência entre as práticas sustentáveis do agro com práticas ambientais. Então, redução de desmatamento, combate a desmatamento. Então, ter essa consistência entre os dois caminhos e comunicar tudo de bom que a gente está fazendo, né? Sem, obviamente, se esquivar das práticas ruins. Essas precisam ser combatidas e evitadas ao máximo e seguir nesse caminho, mostrando para o mundo que o Brasil é essa grande potência agroambiental. Perfeito, então. Muito obrigada. Viu? Uma ótima noite para você e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Renata. Um grande abraço. Tchau, tchau. No próximo bloco, o que são as carnes nobres e como elas são produzidas e a previsão do tempo com a Amanda Souza. É daqui a pouco, depois do intervalo. Hoje queremos falar de tranquilidade. Isso mesmo, aquilo que você sente quando respira fundo,
quando tira os sapatos e se acomoda no sofá, ou quando põe a cabeça no travesseiro sabendo que foi um grande dia. Falar de tranquilidade é saber que a família está bem, com saúde, é saber que os filhos estão encaminhados, que a sucessão será um processo natural e que o seu legado ficará em boas mãos. Falar de tranquilidade é saber que o investimento está bem aplicado, que se fizer tudo certinho, os resultados virão. E se precisar de um auxílio, sabe que pode contar com parceiros qualificados para projetar grandes planos. Muito mais do que planejar, é preciso agir. E saiba de uma vez por todas que nós estamos aqui. Nós estamos juntos para fazer você, o setor e o país crescer. Somos agricultores, somos fortes, somos imparáveis, somos feitos para crescer. Investimento no aumento da capacidade produtiva das usinas de etanol à base de milho no estado do Mato Grosso impulsiona a demanda pelo grão. Segundo a única União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a produção de etanol de milho no centro-sul do país para a safra 2021 ficou estimada em 2,56 milhões de metros cúbicos, sendo o Mato Grosso responsável por 85,25% do total de 2,19 milhões de metros cúbicos. Para o ciclo 21-22, a Única divulgou a sexta alta consecutiva na produção do etanol de milho na mesma região. Isso no comparativo quinzenal. Além disso, a produção de setembro ficou 41,74% acima do mesmo período de 2020. Com o consumidor sempre mais exigente em busca de alimentos diferenciados, a cadeia produtiva da carne se vê a cada dia pressionada a entregar um produto de grande qualidade. As chamadas carnes nobres estão no mercado para suprir essa demanda. E o repórter Randy Soares foi a Guarapuava, no Paraná, e nos conta agora o que é e como são produzidas as carnes nobres. Vamos ver. A carne está entre os alimentos mais presentes na mesa dos brasileiros e pode ser encontrada em muitas variedades. O mercado do comércio de carnes nobres cresce a passos largos no Brasil. Um dos motivos está relacionado ao aumento da renda per capita e, consequentemente, do poder aquisitivo da população. O sabor, então, esse sim dispensa comentários. As carnes nobres recebem este nome por serem tiradas das melhores partes do boi, normalmente mais macias e saborosas. Alguns cortes têm se tornado cada dia mais apreciados, como o T-bone, picanha nobre e o prime rib. O frigorífico Cooper Aliança, em Guarapuava, no Paraná, tem se destacado na produção de carnes premium, apesar da atividade ser relativamente nova. De acordo com Edio Sander, o país conta um pouco mais de 3 empresas referências nesse tipo de produção de carnes. A criação ainda é pequena diante de uma demanda que cresce a cada dia. Nós começamos mesmo faz uns 10, 12 anos. Até então, nos primeiros 10 anos foi aprendizado, né? Que nós podemos dizer que realmente nós estamos produzindo carne nobre nos últimos 10 anos. 10 anos para cá. Que o Brasil ainda importou no ano passado 50 mil toneladas de carnes nobres, principalmente da Argentina e do Uruguai. Então, o déficit ainda é grande na produção de carnes nobres. O que aconteceu nos últimos anos? Surgiram muitas boutiques de carne no Brasil todo. Vou falar do Paraná, Curitiba, norte do Paraná também, não é tanto, mas é mais a região de Curitiba, Cascavel também, de pessoas que abriram casa de carne, né, boutiques de carne nobre.
né? Com a expectativa de ter uma oferta regular dessa qualidade. E isso não acontece, né? Então, existe uma deficiência muito grande para atender essa expectativa dessas casas de carne. O nosso volume ainda é pequeno, a tendência é de crescer agora com a indústria, nossa, né? E com a produção a campo, né? Mas o mercado é bastante favorável para carnes nobres. Guilherme Maciel, coordenador comercial, conta que o cuidado começa na escolha dos animais. Fatores como raça do animal, nutrição e o tempo de criação influenciam diretamente no resultado para se obter uma carne gourmet. Aqui no frigorífico, em média, os animais são abatidos com 12 meses e isso proporciona uma carne mais macia e com melhor acabamento de gordura. E isso traz um melhor processo dentro da indústria e atende aos paladares dos consumidores mais exigentes, trazendo maior sabor e mais suculência à carne também. Nós focamos em animais com sangue europeu, sangue principalmente britânico, a raça Angus principalmente, que são animais que trazem muito mais qualidade de maciez, de acabamento de gordura e precocidade. Nós estamos hoje já escolhendo touros, né, sêmen de touros com característica de marmoreio, né? Então isso é um negócio assim. E tem mais uma, você pode até escolher o sêmen com característica de marmoreio. E o marmoreio você só vê, nós estamos fazendo agora trabalho de ultrassom. Nós temos 20 e poucos % do nosso rebanho que os animais têm aptidão para fazer carne com marmoreio. Que é uma característica procurada hoje em carne nobre, é marmoreio, né? Mas não é garantia de que vai ter. O frigorífico também conta com o selo de inspeção federal e isso garante maior segurança para o consumidor e possibilidade de exportar carnes nobres brasileiras para diversos países. Os nossos produtos, principalmente a carne Angus certificada, né? Mas nós temos a certeza de que o que nós vendemos lá na frente, o que está escrito lá, todo o processo foi auditado pelos nossos técnicos, né? E por técnicos da Associação Brasileira de Angus. Então, quanto a isso, aquilo que nós comentamos antes, né? Sobre o mercado empurrado e o mercado puxado, né? Então, nós fazemos o mercado puxado. Nós olhamos lá na frente qual é a expectativa do consumidor hoje e vamos lá e produzimos isso e certificamos o que nós estamos fazendo. A Europa é um mercado estratégico para o crescimento de exportação da carne bovina brasileira. Isso porque as carnes destinadas ao continente são mais nobres e os produtos processados possuem maior valor agregado. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, no ano passado foram exportadas cerca de 2 milhões de toneladas, 8,8% de crescimento em relação a 2019. Já as receitas devem alcançar o total de 8,53 bilhões de dólares, 11,8% acima do ano passado. Para as carnes serem exportadas, as empresas devem atender a critérios rigorosos. Por isso, outro ponto levado muito a sério na cooperativa é a rastreabilidade, com foco no controle do animal. O que é rastreabilidade? Rastreabilidade é nós termos controle do animal desde o momento que ele nasce, toda a vivência dele dentro da fazenda, até o momento que ele chega na indústria e da indústria vai para o varejo e para o consumidor final. Então nós temos controle de toda essa cadeia e podemos rastrear essa carne. E isso é um grande diferencial e traz muito mais segurança também para o consumidor. A cooperativa agroindustrial Aliança de Carnes Nobres, Vale do Jordão, Cooper Aliança, foi criada em 2008 e de lá para cá tem dado suporte a pecuaristas. Desde o momento em que o produtor ingressa na cooperativa, ele começa a receber auxílios e um deles é o da divisão de fomento. O objetivo é dar suporte para que ela consiga produzir no campo o que o mercado tem exigido. E auxilia toda a parte da produção, né? Desde dos insumos, a forma de produzir, a estrutura, os protocolos de produção, os animais, o manejo, enfim, tudo que o produtor precisa saber
dentro da porteira para produzir a qualidade que a cooperativa precisa para atender seus clientes. Marina destaca ainda que toda a organização da cadeia produtiva passa pela cooperativa. Os cooperados ainda contam com um sistema de bonificação e precificação diferenciado, que agrega mais valor a essa produção. Nós temos, como cooperativa, na produção de carne, nós temos essa responsabilidade de organização da cadeia produtiva. Então, nós pensamos desde o início da produção lá do cooperado até a comercialização. Então, essa organização da cadeia possibilita nós sabermos o que os nossos consumidores estão requerindo em termos de produto, e aí nós conseguimos passar essa necessidade aos nossos cooperados. Então, nós temos o controle da produção e conseguimos produzir aquilo que o mercado necessita, aquilo que a gente vê de diferencial no mercado, nós trazemos para dentro da produção e conseguimos assim direcionar a qualidade. Nós temos parcerias também com várias empresas de insumos, com instituições de pesquisa, justamente para cada vez mais trazer tecnologia, inovação e melhores formas de produzir, chegando nesse produto de qualidade superior. Hoje a Cooperaliança conta com mais de 140 associados, 130 funcionários e os produtos são encontrados em mais de 100 pontos de vendas. O segredo do sucesso de tudo isso? Quem vive o dia a dia da instituição garante que a resposta está na integração entre cooperativa e produtores. Porque a cooperativa é composta por produtores. Então, os produtores eles estão acompanhando todo o processo. E isso traz, com certeza, muito mais qualidade. Isso garante que o produtor se comprometa a entregar uma maior qualidade e que esse processo, aqui dentro da indústria, é só garantido que a qualidade se mantenha do campo até o consumidor. Então, com todos os processos alinhados e mantendo essa qualidade, garantindo essa qualidade, o consumidor com certeza vai receber um produto superior e vai receber um produto que foi produzido por alguém. Então de uma família de pecuaristas, uma família de produtores que está entregando esse produto para o consumidor. Hora de saber o que os agricultores podem esperar do clima. Vamos ver as previsões do tempo com a meteorologista Amanda Souza. Oi, Amanda, boa noite. Olá, Renato. Olá a todos que nos acompanham através do Agro em Foco TV Digital. O mês de outubro está chegando ao finalzinho, com muita chuva aí que foi importante para repor a umidade no solo em áreas produtoras, principalmente do Brasil Central. Áreas mais ao norte também do país têm registrado mais chuva nessas últimas semanas e uma estiagem, uma trégua dessa chuva que tem chamado a atenção na região sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. Mas agora, com a chegada desse mês de novembro, os produtores rurais ficam na expectativa. O que deve acontecer com o clima no Brasil? O que deve mudar? O que deve continuar, a influência do fenômeno Laninha, que retornou faz pouco tempo, o que esse resfriamento da água do Oceano Pacífico no leste central, o que isso deve impactar de fato sobre a precipitação, a temperatura nas áreas produtoras aí do Brasil. Então o produtor rural fica de olho nessa chuva que já está caindo, na estiagem no Rio Grande do Sul, mas também principalmente pensando agora como é que vai ser daqui para frente, Então o que a gente espera? Já pensando na primeira semana do mês de novembro, esses próximos dias que vão marcar aí essa reta final de outubro, o início de novembro, o que a gente já espera? Por enquanto, continuidade do cenário de chuva, um período mais úmido, principalmente no centro e norte do Brasil. Ou seja, áreas produtoras no sudeste, centro-oeste, norte, nordeste, áreas produtoras aí do Mato Piba, a gente sempre vem acompanhando, ainda devem receber bastante chuva no decorrer desses próximos dias por conta da combinação de instabilidades tropicais. Temos o efeito aí do corredor de umidade, que transporta o ar quente e úmido da Amazônia até o Brasil Central, acaba impactando e muito nessas
nessas áreas produtoras, né, nessa reposição de umidade no solo, a alta da Bolívia que começa também a impactar mais, organizar instabilidades, nuvens carregadas, principalmente sobre o centro-oeste, que está aí agora com a safra da soja, a safra de verão, então a gente vem acompanhando esse cenário. Então a expectativa para esses próximos dias ainda de poucas mudanças no tempo, quando a gente olha para essas áreas produtoras do Brasil central e da metade norte do país também. Agora, o que acontece, né? Na região sul do Brasil, a gente já vem acompanhando aí uma trégua da chuva há alguns dias, né? Principalmente áreas do Rio Grande do Sul estão com um tempo mais estável, com um tempo mais seco nesses últimos dias. Até teve a passagem de uma frente fria no último final de semana, mas isso não teve continuidade. Então, de fato, agora é um tempo mais estável que predomina sobre boa parte da região sul do Brasil. Mas aí o que preocupa, né? O que a gente espera de um fenômeno Laninha, principalmente nesse período úmido do ano, né, que a gente considera aí primavera, verão? O que acontece quando a gente tem a instalação de um fenômeno Laninha? Geralmente, o que acontece? Em áreas aí do sudeste e centro-oeste tem mais chuva, né? Tem essa maior frequência da chuva, uma maior distribuição, uma maior intensidade da chuva. Enquanto que em áreas da região sul do Brasil, a Laninha acaba provocando uma estiagem, ou seja, agora já tem um tempo um pouquinho mais seco, a tendência, será que é descontinuar? Será que vai faltar chuva daqui para frente em áreas produtoras da região sul do Brasil? Produtores ainda estão plantando a soja, muitas áreas ainda não terminaram o plantio da soja, e claro, a gente precisa da chuva depois também para manter aí o desenvolvimento da oleaginosa. Então, como que fica daqui para frente, né? Primeiro, teremos chuva retornando na região sul do Brasil nesses próximos dias. Então já traz um alívio aos produtores rurais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Vai acontecer durante essa próxima semana, né? Até meados da semana teremos a formação de uma frente fria, um sistema frontal bastante organizado que conta com 2 áreas de baixa pressão atmosférica. Então teremos o retorno da chuva de forma expressiva, volumes elevados e também volta o potencial para temporais, ou seja, essa frente fria pode sim provocar descargas elétricas, granizo, vendaval em áreas da região sul do Brasil até meados da semana. E por conta da área de baixa pressão atmosférica de forma continental, aí entre a região sul e o Paraguai, essa chuva também pode ganhar intensidade, não se descarta o risco de temporais também dessa maneira em áreas do centro-oeste, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso também. Depois, até o final da semana, essa frente fria vai avançar, deve provocar chuva também em áreas do sudeste. E atenção, a expectativa é de chuva ainda continuando no Brasil central, mas depois a preocupação que fica é, quando a gente olha para o mapa de novembro inteiro, temos muita chuva em grande parte do Brasil, mas a estiagem já tomando conta aí de boa parte da região sul do Brasil, o que deve continuar a instalação do fenômeno Laninha. Semana que vem a gente volta com mais previsão do tempo. Daqui a pouco, o que é plantabilidade, como a sua adoção é essencial para se produzir mais soja. E a estreia do quadro Inovação e Sustentabilidade. É daqui a pouco, no próximo bloco, a gente volta já já. O novo TSI Soja Completa é a conveniência que grandes produtores merecem. Percepção esse ano da germinação com tratamento completo do Pioneer foi muito boa. A germinação vem vindo excelente, plantou, emergiu as plantas todas satisfatórias. Já está com 40 dias essa soja aqui plantada e assim, o resultado que a gente está vendo até agora, muito satisfatório. Esperando uma produção muito boa nela até o final. Eu já confiava na Pioneer há muito tempo, venho plantando ela há muitos anos. Agora, com esse tratamento total de semente, ficou muito mais fácil o manuseio dela no plantio. O que mais chama atenção, nós sabendo principalmente da questão que é a importância da fixação biológica de nitrogênio, traz muita praticidade, porque tem muito produtor que acaba não fazendo o uso do inoculante devido a perder algum tempo tratar a semente. Então, já vindo a semente e a confiança que a gente tem na Pioneer
de um produto que venha com uma segurança, que tenha a quantidade necessária de produto na semente, e com certeza a praticidade melhora muito o trabalho no dia a dia. Olá a todos, meu nome é Alexandre Lima Nepomuceno, eu sou o chefe-geral do Centro Nacional de Pesquisa de Soja da Embrapa Soja, localizada aqui em Londrina, no norte do Paraná. Hoje nós tivemos a satisfação de falar um pouco na Associação Brasileira do Agronegócio sobre a sojicultura brasileira e a sustentabilidade das cadeias produtivas envolvidas na produção de soja. O Brasil aumentou sua produção de soja nos últimos 44 anos, e não só de soja, de vários grãos, em mais de 500%. E o aumento da área não foi muito mais superior do que 130%. Isso significa um alto input tecnológico, e toda a nossa agricultura, nosso agronegócio é baseado em alta tecnologia de ponta. E o que nós falamos hoje foi um pouco sobre todos esses ganhos que foram trazidos para a economia nacional, para o agronegócio nacional, mas trazendo essa visão de futuro, onde uma coisa que bastante nos preocupa são a questão das mudanças climáticas. Nós, nesse momento, por exemplo, vivemos aí um período de déficit hídrico muito acentuado, e com as mudanças climáticas, inclusive reportadas agora no último relatório do IPCC, nós sabemos que nós vamos ter cada vez mais o aumento da frequência de secas mais intensas e constantes, chuvas mais intensas e constantes, e isso devido principalmente ao efeito de gases de efeito estufa que tem acontecido na atmosfera. Então existe uma tendência mundial, e é uma estratégia que tem que ser seguida, de redução desses gases. E na agricultura não é diferente, e na sojicultura não é diferente. Só que a agricultura brasileira já a sustentabilidade não é uma coisa nova para nós. A gente trabalha com plantio direto, que pode reduzir em até mais de 58 toneladas de CO2 equivalente por hectare, num período aí de 20 anos. Você olha, a sojicultura brasileira também não usa nada de adubação nitrogenada, ou muito pouco. Nós usamos muito a fixação biológica de nitrogênio. Se nós colocarmos, por exemplo, na área de 38 milhões de hectares plantadas de soja no passado, se nós tivéssemos usado a fixação biológica de nitrogênio em toda essa área, teria sido mais de 200 milhões de CO2 equivalentes que deixaram de ir para a atmosfera. O manejo integrado de pragas também muito utilizado pelos nossos produtores, que em algumas áreas reduzem aí em torno de 50% a 60% a entrada de máquinas na lavoura, reduzindo com isso as emissões feitas pelo uso de combustíveis fósseis como o diesel, também a não utilização de um inseticida, de um herbicida ou fungicida. Esses produtos então não são necessários de ser produzidos. Isso também reduz indiretamente as emissões de gases de efeito estufa. Mas o meu ponto aqui que eu estou falando para vocês é que nós, Brasil, temos que mostrar isso em números. E é nesse sentido que a Embrapa Soja criou o projeto, o programa Soja Baixo Carbono, que está parametrizando essas práticas agrícolas bastante utilizadas pelos nossos produtores, colocando parâmetros que vão ser utilizados aí por certificadoras, então, que vão mostrar que realmente a soja brasileira, na maior parte dos seus sistemas, é produzida em sistemas sustentáveis. Então, esse foi o tema da nossa fala hoje, nesse evento da Associação Brasileira do Agronegócio, e é uma tendência mundial extremamente importante. Nós já fazemos uma agricultura sustentável, podemos melhorar mais ainda, e ainda podemos aí, de repente, num futuro muito próximo, trazer aí crédito de carbono e ganhos de outras fontes para os nossos produtores aí de maneira geral. Agradecemos aí, foi uma oportunidade muito interessante e ficamos à disposição. A safra de soja 2021-22 já atingiu 38% de área plantada, segundo informou a consultoria AG Rural. O índice, que é o segundo mais alto para esta época do ano, representa um avanço de 6,2 milhões de hectares sobre a semana anterior. Em Mato Grosso e no Paraná, as regiões mais adiantadas, o plantio já se aproxima da reta final. Nos outros estados, os trabalhos engrenaram e estão à frente da média de 5 anos no Mato Piba e no Rio Grande do Sul,
que tem calendário mais tardio. A primeira safra de milho 2021-22, cereal de verão, chegou a 53% plantada no centro-sul do Brasil, ante 45% na semana precedente e 46% na média de 5 anos, com o sul na reta final. A semeadura agora avança nos demais estados, conforme a umidade do solo vai melhorando. O manejo na cultura da soja mais e mais exige atenção para se obter maior produtividade das lavouras. O momento da semeadura, por exemplo, é determinante para isso e a plantabilidade aliada a sementes de qualidade garante alta produtividade. É o que foi conferir o repórter Randy Soares em Maracaju, em Mato Grosso do Sul. Ele mostra agora como na prática a ciência atua para se produzir mais soja. Vamos ver. Quando a produtividade aumenta, a rentabilidade sobe. O contrário também pode acontecer. É por isso que a cada nova safra, os agricultores precisam reforçar a atenção a aspectos muito importantes da lavoura que interferem diretamente nos resultados. O plantio se tornou mais exigente e o produtor precisa entender melhor o que significa na prática questões como a plantabilidade. O plantio ele não é tão simples, ele tem várias regulagens que você tem que ter cuidado. E por isso que a gente fala muito de plantabilidade hoje. O cuidado do plantio hoje não é só mais apenas você regular a quantidade de sementes por metro. Então você tem que avaliar isso. Se você tem a quantidade de sementes por metro adequada, se você tem no espaçamento ideal, se elas estão na profundidade ideal e se elas estão com falhas e duplas. Para se praticar a plantabilidade de forma correta, alguns processos são necessários como equidistância, ou seja, a mesma distância nos espaçamentos entre as sementes e também as linhas longitudinais no solo, profundidade adequada de plantio, boa qualidade genética, fisiológica, de vigor e germinação das sementes, regulagem das máquinas para evitar desigualdade tanto nas quantidades das sementes ou falhas delas no momento da semeadura, velocidade adequada das máquinas no momento do plantio, além de correção de solo, bons fertilizantes e outros fatores importantes que são necessários para se praticar a plantabilidade de forma correta e alcançar bons resultados de produtividade agrícola. Esses cuidados são importantes porque a redução da taxa populacional ou até o acúmulo de sementes pode significar grandes prejuízos na hora de colher, experiência que nenhum produtor deseja enfrentar. Quando você passa a jogar mais sementes por metro ou mais sementes por hectare, você tem um gasto a mais de sementes. Aquela semente que você jogou a mais, proporcionalmente ela não vai produzir mais proporcionalmente. Então você pode ter uma competição entre plantas, pode ter um estiolamento das plantas, se você tiver muita umidade pode haver acamamento da superpopulação. Então quando você joga mais população, você está jogando dinheiro fora ou você está colocando mais dinheiro que esse retorno não vai vir na colheita. Quando a gente vê a falta de população daquela recomendada pelo agrônomo, tá, a gente vê um índice menor de plantas por metro quadrado. Isto acarreta, num possível futuro, uma diminuição na colheita. Ou seja, se eu jogar em 10 sementes por metro, uma semente a menos por metro, eu vou estar jogando quase que 10% por hectares a menos. Tá? Colocando um fator de compensação do soja, que ele tem um pouco mais de engalhamento, um pouco mais de produção, mas não compensa essa uma planta que ele não jogou. Tá? Então você pode falar ali uma perca aí de 5% a 8% a menos na colheita por errar a menos a população. A pergunta então é o que fazer para não errar e produzir mais soja? O especialista tem uma resposta e ela está ligada a vários aspectos. Vamos falar um pouco sobre as assertividades dessas avaliações, né? Primeiramente a população. O ideal seria ter um controle populacional para que a gente pudesse manter sempre uniforme. Isso pode ser através do motor hidráulico, pode ser através do motor elétrico que tem na própria plantadeira. Tá? Quanto à singulação, a singulação é feita pelo dosador. Então o ideal é que a gente tenha uma manutenção ideal do dosador, uma escolha de disco correta, uma escolha de anel correto, tá? Nos dosadores a vácuos, a regulagem do vácuo correta e também a questão de agressividade de singulador ou eliminador de duplas. Tá?
Quando a gente avalia espaçamento, a gente precisa tomar cuidado contra o canote de semente. O canote é responsável para que haja um bom espaçamento entre plantas, assim como uma transmissão. Se eu tenho uma transmissão a cabo, ou uma transmissão a cardan, ou uma transmissão corrente, ele tende o índice de a transmissão ficar dando um choque, dando uma travada. E isso faz com que as sementes caiam compassadas juntas, depois elas passam a ser espaçadas. Então, uma coisa que a gente tem que cuidar para que haja um bom espaçamento é um canote bem cuidado, tá? E uma transmissão bem regulada, para que a gente possa ter um bom espaçamento entre as plantas. Quanto à emergência, a gente precisa tomar cuidado na parte de molas do plantio, da linha de semente. Tá? A gente precisa cuidar que essas molas sejam pelo menos soltas nas intersafras, para que ela possa ter uma força contínua na hora do plantio, não guardar a plantadeira com a mola travada. Outra coisa que a gente precisa ter é um cuidado na pressão da linha, tá? Que a gente possa ter essa pressão e sempre manter o contato com o solo na batente da limitadora. Dessa forma, você consegue avaliar se a pressão está sendo adequada para que mantenha a profundidade escolhida. E depois a questão de abertura e fechamento de suco. Se a gente tem pouca pressão, a gente tem um esfarelamento na parede do suco, fazendo com que o suco se feche com terra seca, não emergindo as plantas. Se eu tenho uma alta compactação na parede de suco, eu posso ter uma compactação na lateral e não consigo fazer o enraizamento das plantas, fazendo com que ela perca a produção no futuro próximo. Na Fazenda Fortaleza, em Maracaju, Mato Grosso do Sul, o Luciano não dispensa estes cuidados com a plantabilidade. Ele entende o impacto que ela tem no rendimento operacional. O trabalho aqui está dividido em 4 aspectos. Os fatores importantes que a gente tem que observar quando a gente fala de plantabilidade, e aí falando dentro da operação diretamente, a primeira coisa é a manutenção da máquina. Então precisa ter uma boa manutenção da máquina. A segunda é que você precisa ter uma boa regulagem da máquina. Então, além da manutenção, você precisa fazer uma boa regulagem. Além da regulagem, você precisa ter um monitoramento do trabalho que aquela máquina vem fazendo. E o quarto item importante é a operação em si, na qual você precisa capacitar o seu operador para que ele entenda o processo que você está implantando, que ele entenda os indicadores de qualidade de plantabilidade, de plantio, que no caso os indicadores de plantabilidade, para que ele possa interferir no momento que o erro esteja acontecendo. E por falar em rendimento operacional, o Luciano tem uma estratégia para não deixar as plantadeiras paradas por falta de abastecimento. Qualquer problema nesse sentido pode fazer o produtor atrasar a janela ideal de plantio. O que a gente tem feito é sempre trabalhar com as máquinas muito próximas. Então as máquinas elas têm o mesmo tamanho, a gente procura que as máquinas tenham os mesmos tamanhos para elas poderem andar juntos e que não exista remonte entre as plantadeiras. Fazendo isso, elas trabalham muito próximas uma da outra. Então, o ponto de abastecimento fica próximo de todas as máquinas. O somatório das alterações que você faz dentro de uma propriedade, desde que o seu diagnóstico esteja correto, que aquele fator seja um fator limitante da produtividade, o somatório, o resultado final, melhor dizendo, é muito maior do que o somatório dos fatores isolados. Então, vou te dar um exemplo. Se eu mexo na plantabilidade e eu tenho um ganho de 3 sacos, se eu mexo no perfil do solo, eu tenho um ganho de 5 sacos. Se eu mexo no controle de doença, eu tenho mais um ganho de 5 sacos. Então, 5 mais 5 daria 10, mais 3 dariam 13. Então, eu teria 13 sacos a mais de ganho. Mas o que a gente está observando é que o ganho é muito maior do que 13. Então, quando você soma, quando você começa a mexer em vários fatores, o ganho que você tem em termos de produtividade é maior do que o somatório dos fatores isolados. A escolha da semente é um ponto crucial para o desenvolvimento de plantas com vigor e alto potencial produtivo. Por isso, quando o assunto é plantabilidade, o material que vai para o solo deve ser de alto padrão. Uma semente bem grafitada, quando ela vai cair pelo tubo de semente, ela tende a dar menos repique no tubo de semente. Uma das maiores falhas que a gente vê é a parte do pessoal não se preocupar com um condutor de semente. Alguma rebarba que tem no furo do sensor, alguma inclinação que aconteceu no condutor de semente. E quando uma semente está bem grafitada, ela tende a dar menos repique no canote, fazendo com que você tenha um melhor coeficiente de variação, um melhor índice de SRI e uma melhor singulação no final das contas. Alguns
problemas de plantabilidade que às vezes são atribuídas às máquinas, às vezes eu posso estar usando uma semente de qualidade ruim. Então é fundamental que o produtor utilize uma semente de excelente qualidade. A agricultura mudou ao longo do tempo e ter informações e tecnologia é essencial para o trabalho no campo. Gráficos de velocidade de plantio, mapeamento e monitoramentos das áreas estão aí para isso e ajudam o homem do campo a produzir cada vez mais. Não existe agricultura sem ciência, sem conhecimento. Já dizia o saudoso Dirceu Gassen que a produtividade está diretamente relacionada com a quantidade de conhecimento que eu aplico por metro quadrado. Então, quando a gente alia a vontade com o conhecimento das pessoas que sabem mais do que a gente, pode ter certeza que eu vou, de fato, aumentar o conhecimento aplicado por metro quadrado e o resultado, ele, de fato, vai aparecer. O Agro em Foco TV Digital quer saber o que você tem a nos contar sobre o programa. Queremos a sua participação e convidamos você a acessar a nossa pesquisa. Para isso, é só apontar a câmera agora para o QR Code que aparece aí na sua tela ou acesse o link que está lá no nosso chat. Participe, afinal, a sua opinião é essencial para fazermos um programa cada vez melhor. Bom, e o Agro em Foco TV Digital vai ficando por aqui. Você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. E, como sempre, toda quinta-feira nós temos um encontro marcado às 7 horas da noite, aqui no YouTube, no canal da Pioneer Sementes. Uma ótima noite para vocês. Até a próxima semana. Tchau.